Calma aí que eu derrubei café aqui. Bom dia, meu bem. Derrubei café. Ai, Jesus. Um pouquinho de café. Que maravilha. Muito bem. Acontece. Muito bem. Bom dia. Vamos lá. Estamos já na nossa 8ª live. Oitava live sobre teologia do corpo. Muito bem. Só faltam 88? Muito bem. Então tá bom. Então vamos lá. Bom dia, mãe. Tudo bem? Tá certo. Então vamos, né? Deixa eu botar esse negócio aqui pra rodar o tempo aqui pra eu. Ótimo, sei lá como é que eu fiz aqui pra derrubar café. Jesus. Mas tá bom. Então vamos lá. Ontem e anteontem nós nos dedicamos a falar sobre... bom dia, mãe. Sobre a vontade, né, do homem. Então, a submissão de sua vontade, que é um ponto necessário para a realização da felicidade. Então, chegamos a 2 aspectos da finalidade, do fim último do homem, né, que é o conhecimento e o serviço a Deus. Agora, há um terceiro aspecto, tá? Desta definição da finalidade última do homem, que a gente precisa olhar já, imediatamente, né? Nós precisamos, sobre a qual nós precisamos nos debruçar hoje, né? E que é de extrema importância para que a gente compreenda aqui, né? Tudo isso. Tá certo? Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda. Muito bem, que é o seguinte, vamos lá. Quando nós falamos sobre o ser humano, sobre a pessoa humana, há uma experiência específica, há uma realidade que compõe algo muito próprio, né, da experiência humana, que sem o qual, necessariamente, nós dizemos que o ser humano ele se faz um tanto quanto vazio, por assim dizer, né? Algo mesmo que é imprescindível, assim, para o homem, na verdade, né? O homem ele pode não ser um grande intelectual, mas ele precisa necessariamente disso. Ele pode não ser, sei lá, não compreender muito bem, né, o significado de virtudes, necessariamente agir bem ele precisa, né, mas não precisa, ele pode não saber o que é que isso aqui significa, o que significam cada uma das virtudes, mas sem isso aqui, que é, vamos dizer, o tronco, né, forte, sólido, tá certo? Sobre o qual vai frutificar todas as outras virtudes, todo o bem a ser, né, feito, produzido, querido e amado por esse sujeito, né? Não é possível, de fato, que haja fruto, né? Sem o qual não é possível que haja fruto, né? Então vejam bem, existe uma imagem muito bonita, né? Uma árvore chamada árvore das virtudes, né? Se a gente pesquisar, a gente vai encontrar ela mais ou menos do seguinte modo, algo semelhante, mais ou menos assim, né? Então, no solo, as raízes bem fincadas no solo, né? Profundas, são a virtude da humildade, né? A virtude da humildade é o estar alicerçado no solo, na realidade, no que é de verdade, né? Santa Teresa dizia que a humildade é a verdade, né? Colocar-se no seu devido lugar, como que dar-se a si mesmo aquilo que lhe é devido. Certo? Isso é o próprio da humildade, né? E
dar-se a si mesmo aquilo que lhe é devido e não estimar-se a si mesmo mais do que mais do que aquilo que vamos dizer, bom e justo que seja, né? Que aconteça. E para bem da verdade, o estimar-se a si mesmo deve ser necessariamente menos do que a estima a todos os outros, né? Pois bem, é o que caracteriza a virtude da humildade, né? Pois bem, em seguida, né, acima, então, as raízes alicerçadas ali, tá, né, que dão o sustento para a árvore que irá crescer acima, que é a virtude da humildade. Quanto mais profunda a raiz, né, mais forte, mais bem nutrida, mais crescerá a árvore, né? Quanto menor, mais chance de morrer, na verdade, né? Mais chance de qualquer coisa bata e a árvore tombe, tá certo? Então a humildade, ela precisa existir, ela precisa estar bem funda, na verdade, né? Pois bem, então, a humildade, então, de fato, como as raízes de uma árvore sólida. Maravilha. E aí o tronco começa a crescer. E o que é que está nesse tronco aí? O que é esse tronco forte, que deve ser muito forte, que deve ser grosso, que deve, tá certo, ter a capacidade de conter acima de si uma gama de frutos, né? Cada vez maiores. E que será cada vez maiores à medida em que o tronco for também ele maior. Tá certo? Maior, mais grosso, mais forte. É a caridade, o amor, tá certo? É o amor. Né? A caridade é a virtude central, sem a qual, tá certo? Nós não conseguimos sustentar nenhuma, tá certo? Nenhuma virtude. Todas as virtudes, elas são, vamos dizer, sustentadas pela caridade, né? O amor é aquilo que mantém todas as virtudes em seu devido lugar. Ora, mas o amor ele não é uma realidade em si mesmo, tá certo? Por exemplo, né? Que vai ficar lá, que vai surgir e tá lá, pronto. Eu tenho o amor. Tá aqui o amor, né? Isso é o que eu tenho, o amor. Como eu tenho uma xícara, né? Eu tenho uma xícara. Está aqui a minha xícara de café, toda vazada, porque eu derrubei café aqui. Eu sou muito inteligente, como vocês podem notar. Então, muito bem, a xícara de café. Eu tenho a xícara, tá aqui. Não, vejam, né? Tá legal, você poderia me dizer, ótimo, você tem a xícara. Minha vocação é amor, como dizia Santa Teresinha. Exato, veja. Né? Bonito. Só que veja só. Até na xícara você poderia me dizer o seguinte, você tem uma xícara, muito bonito, né? A não ser que essa xícara seja uma xícara, sei lá, herdada de um imperador chinês, você não vai deixar essa xícara exposta na sua, né, ali, sei lá, numa cristaleira, o que quer que seja, como uma decoração, né? De maneira nenhuma. Você vai pegar a xícara e vai botar para dentro, né? Algum líquido que vai estar contido dentro dela, seja ela útil para alguma coisa. Eu tenho uma xícara, ótimo, você tem uma xícara, mas o que você faz com ela, né? Então, o amor, a gente poderia fazer essa pergunta, ótimo, mas a gente tem o amor, eu tenho amor, eu amo. Mas ama o quê? Ok? O que você ama? Né? Para que, entre aspas, serve isso aí, né? O que significa amar efetivamente, né? Vejam, se nós olharmos para a realidade do amor, a gente poderia notar o seguinte, existem certas figuras de linguagem que são atribuídas ao amor, né? Por exemplo, quando a gente diz que eu amo café, né? Meu Deus, eu amo café. Café, nossa, eu amo beber água, eu amo, né, um pãozinho na chapa de manhã, eu amo, sei lá, infinidade de coisas, né? A gente poderia dizer coisas. Pensa em coisas, tá certo? Coisinhas assim. Muito bem. E aí, né, a gente poderia pensar, ora, ama mesmo essas coisas? Ama, assim, tipo, ama mesmo? Amo lasanha. Caramba, eu amo lasanha, né? Você ama isso aí de verdade? Amo, eu amo esse negócio. Tá legal. Então você, tá certo, passaria o resto da tua vida, né, comendo lasanha,
todas as refeições, tipo café da manhã, almoço, janta, café da tarde, antes de dormir, né? Todas, assim, todos os dias, ininterruptamente. Lasanha, né? Chega uma hora que parece que esse negócio começa a enfadar, né? Chega desse negócio, eu não aguento mais, né? Assim, a gente, de verdade, assim, é cultural, né? A gente sabe o alimento, mas aqui no Brasil nem hambúrguer, é exato. Aqui no Brasil a gente come muito arroz com feijão, né? Arroz e feijão, um bifinho, um franguinho, né? Sei lá. Muito bem, mas chega uma hora que já, meu Deus, não aguento mais isso, né? Faz um macarrão, aí faz uma lasanha, faz né? Sei lá, qualquer coisa. Vamos substituir isso, eu não aguento mais, né? Chega, vamos mudar um pouco, né, o cardápio pra gente dar uma variada, porque já não dá mais. Tá certo? A gente gosta de substituir essas coisas, né? Ou seja, vejam só, quando eu digo eu amo, né, a gente tá usando o amor como uma figura de linguagem, assim, né? Não é um amor de maneira muito própria, porque percebam, a gente não quer dar vida por esse negócio, não quer passar o resto da vida com esse negócio, né? Eu não quero ficar para sempre com isso aí, eu não quero ficar, né, o dia inteiro vertendo café para dentro, né? Deus que me livre. A bem da verdade, eu tomo café porque é necessário. Senão, nem tomaria, entende? Então, veja que é mais ou menos por aí que a coisa vai, né? Então, esse primeiro aspecto do amor. Figura de linguagem. A gente diz para certas coisas, mas que elas não possuem em si, né? Elas não possuem em si algo que nos prenda nela para sempre, tá certo? É por isso que eu tenho sempre aqui uma xícara de café e do lado eu tenho um copo d'água, porque eu bebo café e boto água para dentro, né? Porque no meu caso eu não diria que amo café. Muito bem. Então, a coisa vai mais ou menos por aí, né? Nesse primeiro sentido, sobre esse primeiro aspecto. Muito bem. A seguir, a gente poderia dizer o seguinte, olha, o amor enquanto um afeto, tá certo? Enquanto um sentimento, né? Enquanto um sentimento, tá certo? Que aí a gente poderia colocar algumas das coisas que a gente colocou aqui, por exemplo, uma lasanha, ou o que quer que seja, mas a gente poderia falar sobre, por exemplo, um bom livro, um filme, ou um bichinho, tá certo? Um animal, né? Sei lá. Tá certo? Então, existem os exageros, mas eu não vou falar sobre exagero nenhum, tá? Mas, com relação a um animal, que é o quê? Né? Vejam, como surgem os sentimentos? Nós falamos algo a respeito disso ontem. O sentimento surge a partir de tem um estímulo externo, algo fora de você que te é apresentado, né? Que é colocado diante de você. E esse algo gera dentro de você um sentimento, uma inclinação, tá certo? Um apetite, né? Uma inclinação. Esta inclinação gera no teu corpo, tá certo? Uma manifestação visível de que esse sentimento foi gerado. Visível ou sensível, né? Sei lá. Por exemplo, é interessante a experiência do medo, né? Quando a gente sente medo, o que acontece? Tem um estímulo do lado de fora, por exemplo, né? Sei lá, ontem eu usei o exemplo do leão na savana, né? A gente sai do avião que caiu, vamos voltar para lá, né? Vamos voltar para a queda do avião na savana africana. Caímos lá no meio da savana africana e aí a gente sai dentro do avião, todo mundo sobreviveu, né? Porque aqui nós somos todos feitos de aço. Tô brincando. Então, caímos lá. E aí a gente sai do avião, tá lá, o leão dá uma rugida. E aí, meu leão pareceu mais um cachorro, né? E aí o leão dá uma rugida, a gente olha pra cara do leão, imediatamente o que acontece, né? O que vai acontecer é que nós vamos congelar por dentro dos pés à cabeça e a perna vai começar a ter um tremelique, assim, né? Vai tremer mais do que vara verde, né? É isso que vai acontecer, tá certo? Então, quem já passou por experiência de medo sabe que assim funciona. A gente meio que congela, a gente sente um gelo por dentro e parece que
as pernas elas ficam moles, né? Ficam meio bambas, assim, começam a tremer, não é assim? Então, quem já sentiu medo sabe que é desse jeito. Há uma reação física. E depois, então vejam, estímulo, um sentimento do medo, uma reação física que é, assim, involuntária, e o que vem a seguir, que é a possibilidade de reação. O que eu faço? Eu corro, eu fujo, eu enfrento, eu, né, peço licença pro seu leão e me enfio dentro da boca dele para facilitar o trabalho do cara, né, do bicho. Não sei, eu tenho infinitas possibilidades, porque eu, como eu disse ontem, eu sou um ser livre, eu posso me decidir o que eu quero fazer. Mas o fato é que a minha dimensão afetiva, por si só, exige de mim uma reação. Ela quer que eu reaja àquela situação, né? Pois bem, então essa é mais ou menos a dinâmica afetiva, né? Vai acontecer desse modo. Então, presta atenção, imaginem, hein? Quando eu tenho lá uma pessoinha, conheci, imaginem vocês, mulheres casadas, né? Conheceu, né? Quando um pouco mais novas, né? Na adolescência, sei lá, já na vida adulta. Os maridos de vocês olharam para a cara desse homem feio e começaram a conversar, e conversa vai, conversa vem. Em um determinado momento vocês notaram, oh meu Deus, estou apaixonada, né? E a coisa acontece mais ou menos por aí, né? Então tem o estímulo, que é a pessoa, né, e tal. E aí ela vai gerando dentro de você certos sentimentos, a tal ponto de quando você a vê, você sente a barriga embrulhando, tá certo? Sente borboletas no estômago, né? Como dizem, tá certo? De vez em quando sente um gelinho por dentro. A coisa vai mais ou menos por aí, né assim? Então, e aí você reage. Um riso frouxo, uma piadinha sem graça, um abraço mais apertado, sei lá, uma reação, né? É assim que funciona. Isso é a paixão, é o amor enquanto um sentimento, né? Algo que acontece enquanto tendo necessariamente um estímulo fora de você. Não é assim? Nós vamos nos debruçar sobre essa realidade mais profundamente ao longo do tempo, né? Porque nós vamos falar sobre a realidade do matrimônio aqui, horas, né? Por enquanto nós estamos só aprofundando a compreensão do homem, hein? Como é que nós funcionamos, tá certo? O que o homem é, né? A identidade do homem mais a sua finalidade, né? Então, se vocês notaram bem, nós estamos falando sobre os fins do homem, sobre para onde o homem vai, e ao mesmo tempo nós estamos falando daquilo que é próprio do homem, da sua identidade, né? Só que vejam só, existe algo no amor que a gente diz, né, que na experiência do amar, a gente diz que é para sempre. Né? Assim, tanto que, vejam, não vou nem olhar para o aspecto religioso ainda, né, para a Igreja Católica, por exemplo, né, nas promessas feitas aos pés do altar. Mas nós pegarmos o livro do Gustavo Corsão, chamado Claro Escuro, por exemplo, a gente vai ver, né, ele coloca o exemplo de um autor que escreveu um livro sobre o matrimônio em... Ah, obrigado, meu bem. O matrimônio em diversas religiões distintas, assim, né? Diversas religiões e povoados e povos, etc. Tipo, na China, na Rússia, sei lá, no meio de tribos indígenas, no meio sabe assim? Assim, uns exemplos, assim, dos mais absurdos. Tipo, né? Em que o símbolo da entrega marital, o marido, pá, dá um tabefe na cara da esposa. Em outros lugares, a esposa, pá, dá um tabefe na cara do marido. Para selar o vínculo matrimonial. Em outros lugares bota uma simples aliança, em outros lugares quebra pisa em cima de uma taça, né, como no judaísmo, né? Pá. Enfim, existem vários ritos distintos, né? Uns mais engraçados, que são engraçados olhando de longe, mas que me parecem bastante estranhos. Mas de qualquer modo, todos eles contêm algo de semelhante, que é a promessa de um compromisso vitalício em relação a outra pessoa por parte daquele indivíduo que está se comprometendo ali, né? O indivíduo, enquanto se comprometendo com a outra pessoa, promete uma fidelidade eterna, para sempre. Eu sou teu para sempre. Tá certo? Esse rito que nós estamos fazendo, sela uma entrega vital. Agora vejam bem, se o matrimônio ele é uma entrega vital ao outro, isso significa que, necessariamente, nós não estamos falando do amor
enquanto um símbolo do laço matrimonial, como sendo um mero sentimento, como sendo um mero afeto. Porque se ele é um mero afeto, nós precisamos abraçar com todas as nossas forças a cultura moderna, contemporânea, desses, né, do povo esquisito de atualmente, que diz, seja eterno enquanto dure, tá certo? Porque, os afetos são assim, tá certo? Os afetos, eles são eternos enquanto eles duram, né? A experiência do sentimento é interessante, né? A gente, quando sente alguma coisa, né? Quando tá muito feliz, quando tá muito triste, quando tá com raiva e etc., a gente não sabe se tem algo dentro de nós ou se é algo fora de nós. Parece que o mundo inteiro está envolto numa aura raivosa, tá certo? É interessante, né? Ou numa tristeza muito profunda, ou numa alegria maravilhosa, né? Às vezes, meu bem, eu só escutei uma tosse, mas ainda não acordaram, não. Acho que nenhuma das duas acordou, mas eu acho que a Tereza tossiu. Ou foi a Rosa, não sei, agora eu já não sei qual das duas, mas alguma das duas tossiu. Tá, então, vejam, o sentimento é assim, a gente meio que fica envolvido por ele, de tal forma que parece que aquilo ali é o que há, é o que existe, não tem outra coisa além daquilo ali que nós estamos experimentando. Mas, daqui a pouco ele passa. Não é isso? Surge um outro estímulo e pumba, tá tudo bem, né? E acabou, tá certo? E acabou aquilo ali. Surgiu outro, agora, porque tem um outro estímulo para um outro sentimento. Né? Ou seja, se nós fazemos nós estabelecemos um compromisso desde sempre, tá certo? Tipo, desde Adão e Eva, né? Nós vamos falar sobre isso mais especificamente ao longo dos dias, mas se nós fazemos esse compromisso desde sempre assim, para viver para sempre junto de uma outra pessoa até o fim da vida, isso significa, minha gente, que, veja, o amor ele não pode ser um sentimento, né? Ele precisa ser algo maior, algo estável, algo que tem um início, sem dúvida, mas que perdura, mas que não tem um fim, por assim dizer, que só cresce e só aumenta, mesmo na ausência da pessoa, mesmo que ela não esteja diante de você, você ainda assim a ama, e a ama grandemente, tá certo? E talvez até, né, comece a amá-la mais fortemente, porque surgem afetos que embasam o amor que você tem por aquela pessoa, como a saudade e assim por diante, né? E aí parece que o amor até cresce, até aumenta, né? E aí você começa a se lembrar das qualidades e ama, meu Deus, eu amo muito, né? E aí você manifesta o amor. Como? Servindo, cuidando e etc, né? Então a luta da constância para fazer atividade física, dieta, na empolgação, vamos começar segunda-feira. Até vir outros... Ah, ok. Essa é excelente, né? Eu vou começar a fazer caminhada semana que vem. Eu não vou nem dizer quem é que falava isso pra mim toda semana. Toda semana eu tava começando uma dieta e uma caminhada nova na segunda-feira que vem, assim, né? Depois a Giovana precisa ouvir essa parte aqui da live pra ela rir também. Ai, Jesus. Então tá bom. Essa é boa, mas é verdade. Então, mas o amor, ele é algo constante, algo estável, por assim dizer, né? Portanto, está vinculado, está assim, alicerçado naquilo que, né, abraça coisas que não passam. Ora, nós vimos que a inteligência abraça a verdade é estável e não passa. A vontade quer o bem é estável e não passa. O amor, portanto, precisa ser algo que tenha uma relação com a verdade e com o bem. E, portanto, é estável e não passa. O amor, ele é, de fato, um movimento da vontade, né? A vontade ama, guiada, sem dúvida alguma, pela inteligência, porque o amor, ele é, por definição, o desejo, né? O querer, mais especificamente falando, do bem, o querer o bem, aliás, o querer o bem do ser amado. O bem no sentido mais absoluto do termo, do ser amado. E você se entrega e faz de tudo pela pessoa, né? Porque você a ama. E este é um aspecto importante do amor. O amor, ele é sempre destinado à pessoa. Você não ama coisas. Você não ama animais, né? Você ama pessoas. Ok? Vejam, né?
É impossível que você ame, por exemplo, né, os objetos que você tem em casa. Tá certo? É possível que você tenha fortes afetos por um tipo de avareza, sei lá, aos objetos que você tem. Mas você não os ama efetivamente, no sentido de razão da minha existência, isso aqui, né? De novo, quando há um vício forte, você tem afetos fortes em relação àquilo ali. Mas não é um amor de maneira mais própria. Agora, quando, né, se trata de uma pessoa, de um ser humano que está diante de si, assim, né? Especialmente o marido, os filhos, ou o que quer que seja nesse sentido, meu Deus do céu, você dá a vida, né? Só que é que tá, o dar a vida cotidianamente é o que caracteriza o amor, né? O serviço, a entrega diária, etc. Bom, não vou falar disso agora, mas é só pra gente chegar em algo maior. Só que aí veja só, né? O amor ele é destinado à pessoa, o amor é o querer o bem, e o querer o bem eternamente do outro, né? E que você faz algo para que esse bem seja de fato, né? Ocasionado, por assim dizer, né? Para que esse bem aconteça. Você favorece, né, o bem. Ótimo. Veja só. Né? Isso é perigoso, né? Semana passada eu ouvi uma mulher dizendo que ama tanto o marido, ama tanto que até deixaria ele sair de casa para viver outro relacionamento. Isso não é amor, né? Isso, na verdade, é um egoísmo, tá certo? Um egoísmo, assim, encoberto por... exato. É um egoísmo encoberto. Você veja, porque o amor é querer o bem do outro. Você pode, né, dizer que ama o outro, tá certo? Mas se você trabalha para o mal do outro, você não o efetivamente ama, você está condenando o outro, né? Esse é o problema, assim, as pessoas não compreendem muito bem esse negócio. Você quer o bem eterno do outro, tá certo? Porque caso contrário, a pessoa não presta, foi um traste, você fica lá e não sei o que, vão os dois pro inferno, entende? Esse é o aspecto. Eu até deixaria ele sair pro outro. Ótimo, ele vai pro inferno e você também. Isso é péssimo, entende? É a pior bobagem que existe. Não é assim que a coisa funciona, entende? Né? Isso não é amor, efetivamente. O amor quer que a pessoa entenda, né? O amor é exigente, né? O amor quer que a pessoa entenda o para que ela foi feita, para onde ela deve ir, para o lugar para onde ela deve caminhar, né? E o modo como ela se realiza, trabalha pela realização do outro nesse sentido, né? Que era a felicidade do outro, por assim dizer. Muito bem. Agora vejam só. O amor ele constitui um aspecto muito bonito, muito forte de fato da natureza humana, mas ele pode ser também perigoso. Por quê? Porque o amor ele se concretiza, ele se realiza no serviço, né? E no trabalho para a realização da vontade do outro. E o que esta mulher, por exemplo, não compreendeu é que o amor ele precisa necessariamente de uma ordem. Caso contrário, ele vai, tá certo? Levar a esse tipo de erro, que é gravíssimo. Então, qual é a ordem do amor? O que é que precisa estar em primeiro lugar? Necessariamente, o amor precisa amar, antes de todas as coisas, a Deus. Por quê? Porque o amor constitui uma dimensão humana que faz com que a pessoa que ama se submeta, de certo modo, à pessoa que está sendo amada. Só que veja bem, o amor é uma coisa estável, a que nós nos dispomos, tá certo? E nos estabilizamos nele, nos solidificamos nele, construímos a nossa vida sobre ele, sobre o amor, tá certo? Para alcançar a felicidade eterna e etc. E a outra pessoa passa a ter uma responsabilidade, né, por nós e nós pela outra pessoa. Só que veja bem, se a outra pessoa está em primeiro lugar, ela terá uma responsabilidade pelo amor que eu tenho por ela, que é, certo, uma realidade que deseja a eternidade do bem para ela. Acontece que ela não tem o poder e a força o suficiente para, né, me sustentar nesse amor. E é por isso que o amor não pode ser ao outro em primeiro lugar.
Eu preciso necessariamente amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus precisa ser amado sobre todas as coisas. É por isso que o fim último do homem é conhecer, servir e amar a Deus. Porque amando a Deus sobre todas as coisas, eu não faço do outro um ídolo. Porque eu me submeterei a ele sob esse aspecto, né, do amor, como se ele fosse uma espécie de divindade, tá certo? Como é o caso desta moça, por exemplo, né? Qualquer coisa que ele fizer, eu validarei porque eu amo. Isso é uma idolatria, entende? O marido tomou o lugar de Deus, né? Então, Deus precisa ser amado sobre todas as coisas porque ele vai ordenar toda a nossa vida, né? Solidificar a nossa vida e ordenar-nos a viver no autêntico bem e na autêntica verdade. Bom, passei 15 minutos dos meus 15 minutos, estou falando há meia hora já, eu vou parar de falar aqui, acho que deu para entender, queria só terminar essa parte, né, esse aspecto da finalidade do homem, do fim último do homem, então conhecer, servir e amar a Deus. Amanhã a gente volta então para continuar aqui o nosso aprofundamento, né? Sei lá como é que eu vou chamar isso aqui. Tá bom? Então, muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E se tem dúvidas, coloquem na caixinha de perguntas que eu vou abrir mais tarde. Abração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.